Olá, pessoal! Hoje estamos de volta para o nosso sala de aula, o lugar onde que tudo acontece. Hoje especial, nosso programa, ele traz uma convidada que tem uma missão maravilhosa. Ela é muito especial, é muito querida e a escola dela é uma escola assim, né, que abraça gerações. Então aqui a gente vai falar sobre educar para todos, que a gente tem desafio, tem história que realmente coloca todo mundo nessa vida escolar, nesse dia a dia de uma escola, que é a escola do SEMI, é a nossa querida Eliane. Tudo bom, Eliane? Tudo bem? É um prazer estar aqui para esse bate-papo, né, com a minha amiga Cristiane e falar de um tema tão importante e que eu amo, educação. É isso aí. Ô, gente, nosso podcast é para isso. É para falar de educação com muito carinho, com escuta ativa, um lugar alegre, tranquilo, que a gente vai poder falar de tudo aqui um pouquinho mais, porque educação é isso, né? É o tempo todo aprendendo, ensinando, ensinando e aprendendo, né, Lili? Mais aprendendo do que ensinando, com certeza. Exatamente, né? Lili, então assim, ó, quando você chegou aqui, eu te dei uma lousa, né? Que é a lousa da vida. E aí nós temos um quadro que é Giz na Lousa. E eu te pedi para escrever uma palavra que te representa, que representa a sua história, sua trajetória na educação. Então, mostra para o pessoal qual que é essa palavra. Suspense? Pensa bem, hein, gente? São tantas palavras, mas eu escolhi uma. Perseverança. Isso. Perseverança tem que ter, né, Lili? Educação sem perseverança. Não tem caminho. Exatamente. Né? Não tem caminho. A perseverança é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias. É um desafio ser perseverante, né? Mas sem perseverança a gente sabe que o caminho não é bom. Verdade. Lili, com essa perseverança toda aí, conta pra gente como que foi a sua trajetória para você viver a educação como você vive, porque você é daquelas, né? Vive 24 horas no ar na educação. Conta pra gente. Sim, na verdade, né, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é servente escolar. Então, assim, a educação sempre esteve presente na nossa casa, né? E eu estudava na escola que a minha mãe trabalhava. Então, assim, tinha que ser exemplo, né? No, eu também, minha história é bem assim também. Imagina bem. E eu sempre gostei de livros. Eu sempre gostei de livros. E o que acontece? Na minha época, né, gente, que eu não sou novinha, a gente não tinha livros. A gente não tinha livros em casa. Então, o governo trazia os livros e a gente pegava emprestado os livros. E, às vezes, não tinha livros para emprestar para todo mundo. Então, e aí vem a palavra perseverante. Eu sempre busquei muito algo para mim conseguir meu objetivo. Eu fiz uma amizade com a bibliotecária. Acabava a aula e eu ficava lá para ajudar a bibliotecária a guardar os livros, né? Isso com a idade? Ah, com 10 anos. Já fazendo boas amizades. Já fazendo boas amizades. Então, eu ficava lá na biblioteca, eu guardava, limpava. Enquanto minha mãe estava lá, eu também estava, né? Aproveitando. E eu ajudava muito a bibliotecária. E eu sempre fui muito apaixonada com livros. Então, literatura sempre foi a minha paixão. Era a minha paixão. E ainda é, né? E aí, com essa amizade, ela sempre separava um livro para mim, né? Eu conseguia levar esse livro para casa. Que era raridade, que né? Que era raridade, uma dificuldade, né? Então, eu conquistei com a amizade dela esse empenho de sempre estar presente, mais presente que os outros alunos, com os livros, sabe? E com isso eu fiquei assim mais letrada, estudava muito, né? Juntou sua paixão a minha com paixão, a oportunidade de estar ali, né? Isso Naquele mesmo. ambiente protegido. Porque a escola é isso, né? É um ambiente protegido. Eu sempre falo com os alunos, gente, isso aqui é o lugar de proteção. Escola, além de, né, trabalhar as aprendizagens, é lugar de proteção. Criança que está dentro da escola está protegido, sim, né? Isso mesmo. E aí eu cresci no meio de biblioteca também, né? E o meu pai, ele tinha uma paixão. Meu pai tinha uma paixão por livros.
apesar dele não ter estudado, né? Estudou até 4ª série primário. E antigamente passava muito vendedor de livro. Então lá em casa a gente tinha coleção da Barça. Isso, a gente, né? Da Barça não tinha, porque era muito caro, né, gente? Mas a gente tinha muitos livros que meu pai conseguia comprar. Então eu sempre vivi no meio de livros, né? E com isso, com esse movimento da escola, eu sempre gostei de ensinar. Eu acho que é uma missão, né? Porque na minha casa nós somos 3 filhas, e das 3 filhas, as 3 são professoras, as 3 formaram magistério, mas só eu que atuei. Cada uma foi para uma área distinta, né? Então, eu tenho uma irmã que fez administração, a outra fez enfermagem, né? A outra fez até o ensino médio, não quis estudar mais, e eu vim para o magistério. Porque, na época, o que a gente tinha para escolher era, quando chegou no meu ensino médio, era magistério ou contabilidade. Contabilidade, meu pai não deixava. Era de homem, né? Era para homem. Era para homem. Né? Então, assim, vai ser professora. E aí, quando eu formei, eu sempre tive pessoas ao meu redor que sempre me ajudaram muito. Quando eu formei o magistério, o meu tio veio ser candidato em Itabirito a vereador. E aí... Olha o pezinho da política, né? Olha bem, também, né? E aí ele falava assim, ó, nós vamos trabalhar na política e se eu ganhar eu vou arrumar para você um emprego de professora. Eu fiquei louca. Oh, meu sonho, louca, né? E aí trabalhamos na política e ele ganhou. E aí me arrumaram um emprego de professora na zona rural. Que Foi delícia. a melhor experiência da minha vida, né? Uma das melhores. Eu fui para a zona rural, fui para o Saboeiro, e naquela época a gente tinha que morar lá no Saboeiro, né? Não era igual hoje, que o ônibus, né, leva e agora traz. é fácil acesso, Não, né? a gente ia na segunda-feira e retornava na sexta-feira para a cidade, para Itabirito, né? Então, assim, na zona rural é que realmente eu entendi o que era ensinar. Porque a dificuldade dos meninos é muito maior. Era, né? Muito maior. Tudo era muito difícil, Muito. né? Até chegar na escola, Muito. né? E, normalmente, a criança ou o adolescente que mora... Eles têm muitos afazeres, né? Família grande, Isso, né? Quintal isso. muito grande, criação, plantação. Então, sempre todo mundo começa muito cedo na lida, né? No cuidado em torno de casa, né? E aí veio as dificuldades na educação. Por quê? Porque na época de plantio, os meninos estavam plantando. Na colheita? Na colheita, os meninos estavam colhendo, né? Então, assim, não foi fácil. Não era fácil, né? Chovia demais. A gente tinha dificuldade de chegar na escola, os meninos tinham dificuldade de chegar na escola também, né? Porque chuva em zona rural é uma coisa assim diferente da cidade. Parece que chove mais, né? E eu sempre acreditando que eu poderia fazer mais. E aí apareceram na minha vida pessoas que sempre me ajudaram. Vou citar uma aqui, eu até mandar um abraço, né? A Salete Vasconcelos, eu falo que ela é minha madrinha. Maravilhosa, né? Minha madrinha, porque eu tinha muita dificuldade, eu tinha acabado de formar. E a gente sai, por exemplo, de um curso técnico que foi, né, na época, achando que ensinar seria abrir o livro, né? E falar com os meninos e os meninos aprenderem. Na mesma hora, né? Na mesma hora, ou então de um dia para o outro. Estalado o dedo, né? E eu lembro que a Salete me ajudou demais, né? Então, quando eu vinha na sexta-feira... Por isso que vocês duas são coladinhas, assim, né? Quando eu vinha na sexta-feira, que a gente saía lá da zona rural, a gente chegava mais ou menos 11h40, meio-dia em Itabirito. E aí eu tinha aulas com a Salete lá na Secretaria da Educação, que era dentro do prédio da prefeitura. A Salete sentava comigo, vamos fazer o planejamento, aqui eu vou te ensinar o que você vai trabalhar, né? Então, assim, a Salete ela foi fundamental na minha vida. Muito cuidadosa com todo mundo, né? Muito. Ela é. Uma paciência. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, né? O último tempo agora. E, assim, uma bondade em pessoa. Tem muito e carinho uma sabedoria. com ela. Nossa, tranquila, uma sabedoria. né?
tem as palavras certas, né? Nossa, pessoa espetacular, né? A educação ganha muito, né? Demais. Tendo pessoas como a Salete. E aí, essa minha trajetória, eu fiquei um tempo no Saboeiro, acho que uns 4 anos, se eu não me engano, né? Eu cheguei para Itabirito em 1990. Vamos fazer conta não, né? Não vou fazer conta não. Em 1990, fui trabalhar na zona rural, fiquei lá por 4 anos, depois eu engravidei, aí, olha a palavra perseverança. Enquanto eu estava grávida, era tranquilo, ir e voltar. E depois que o neném nasceu, né? Aí eu precisava vir para Itabirito. Precisava de um lugar, né, para trabalhar aqui. E aí veio a minha segunda madrinha, que é a Antoniette. Né? A Antoniette me acolheu e eu fui trabalhar no Natália Donada Melilo, que ainda era uma escola de tempo integral. E eu fui trabalhar lá com turmas de reforço. Então, os meninos tinham aula regular de manhã e o reforço era comigo. Agora, pensa bem, um reforço complicado. Imagina, né? Porque assim, a Antoniette conta as histórias dela, né? Enquanto diretora lá do Natália, nesse tempo. E é assim, é admirável, né? O trabalho que ela fez ali com aquele público, né? Demais. A Antoniette é uma pessoa também muito especial. A educação de Itabirito também brilha muito, né? Com o trabalho dela, né? Então, assim, era muito difícil o reforço, porque o menino já estava na aula no regular de manhã. À tarde ele queria o quê? Só oficinas. Aí chega a Eliane para dar aula de reforço. Quero não. Ninguém queria, né? Então, assim, eu tive que me reinventar. E eu tenho uma característica de que eu acho que nada ainda está bom. Sabe? Tudo que eu faço, eu falo assim, eu penso, eu posso melhorar. Pode melhorar. Né? Eu conheço, eu já trabalhei com você, né, Lili? Por E isso que eu te chamo de Lili, né? Porque somos íntimas. E eu tenho uma característica também, que é assim, ó, eu não consigo pensar da palavra não dar. Não vai dar, isso não vai dar certo. Isso é meu, sabe? É meu. Para eu achar que alguma coisa não vai dar certo, eu tenho que ter tentado vários caminhos. Não dá para desistir, né? Tem que persistir, né? Não é a dá. perseverança. A palavra encaixa em você mesmo, né? Aí eu fiquei, né, esse tempo lá no Natália, aprendi demais. Depois o Natália voltou para ser o regular. E aí eu fui professora de sala de aula regular, né? Então, assim, essa trajetória me ensinou muito, me ensinou muito. Me ensinou que a educação não é só livro, letra, caderno, prova. É muito mais. É um universo, né? Não vou nem falar que é um contexto, não. É um universo de tudo, né? Porque a gente não está sozinho. O aluno ele não é uma folha em branco. Não é. Né? O professor chega também, não é uma folha em branco, por mais que ele não tenha experiência. A gente está, né, na rede aí vivendo esse momento de concurso, de novos professores. Então, tem que ter muito cuidado, muito zelo por esses profissionais que estão chegando, porque eles estão chegando sem a experiência, mas com o conhecimento, senão não teriam sido aprovados no concurso, né? E eu falo muito com as supervisoras, é muito difícil começar, Cristiane. Em tudo. Em tudo. Até combinamos a palavra tudo, né? Em tudo. É muito difícil começar, porque a gente não quer errar. O começo é muito incerto, tudo é muito incerto. Você planeja, né? Sonha, mas não sabe que resultado vai dar. Então, assim, aí eu fiquei esse tempo no Natália, trabalhando só num período. De vez em quando faltava alguém, eu sempre estava lá para dobrar, né? Igual o professor gosta de uma hora extra, eu também sempre gostei, né? O financeiro também faz parte da vida da gente. Porque a gente trabalha tanto, se esforça tanto e merece o reconhecimento. Claro. O valor do salário do professor é muito mais do que aquilo que a gente recebe. E aí, depois o SEMI apareceu na minha vida de uma maneira muito, muito engraçada. Porque... Mas o SEMI você já deixa de ser professora e assume a direção? Não, eu fui para o SEMI como professora. Na verdade, é o seguinte, nós ganhamos da prefeitura na época a oportunidade de fazer faculdade. Veio uma lei, né? E nessa lei ela dizia que todo professor deveria ter um curso superior. E tinha uma data na época. A LDB, né? Todo mundo ficou estipulando esse prazo, louco, né? E aí a prefeitura trouxe 2 cursos para Itabirito.
trouxe ciências biológicas, matemática e letras. E eu fiquei naquela, né? O que eu vou fazer? Falei, matemática. É o bicho de 7 cabeças? Não, até que eu acho da matemática, assim, Cristiane, eu venero um professor de matemática, sabe? Um professor de matemática, realmente, o cara tem o dom. Verdade. Né? Porque eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, eu falei assim, letras eu acho que ainda é pior que matemática. Eu vou para ciências biológicas sem nem ter entendido o que o curso ia querer de mim. Falei, não, vou ter que fazer, eu vou para essas ciências biológicas mesmo. E comecei a fazer o curso e apaixonei, porque era tudo que eu sempre pensei que é uma sala de aula. Muito né? dinâmico, né? Muito. Só que a gente não contava com várias coisas. Uma carga horária extensa, filhos para criar, dona de casa e mais uma dedicação quase exclusiva para uma UFOP, que cobrava da gente e cobra, né? É uma instituição com uma cobrança muito grande, mas te dá uma bagagem muito grande. E por infelicidade ou por felicidade, eu reprovei em citologia. Pensa bem. E aí travou o meu curso inteiro, porque os pré-requisitos eu não conseguia fazer mais Itabirito. Eu tive que praticamente ir para Ouro Preto. Nossa. Aí começou o meu problema. Como que eu iria trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho e ir para Ouro Preto. E eu não ia abrir mão do curso. Que luta. Né? E aí vem a perseverança. Olha como é que eu acho que essa palavra até me persegue. Né? E aí eu fiquei louca. Aí fui conversar com o secretário de Educação. Eu lembro até hoje. Ele pôs a mão na minha cintura e falou assim, isso não estava no plano, a sua reprovação. Não está no plano de ninguém. Falei, olha, eu vou falar que muito menos no meu plano. Né? Porque eu sei da minha responsabilidade. Aí falou, então nós vamos ter que tirar você lá do SEMI. E aí eu me tirar do Natal. E aí eu conheci o SEMI. Na época, eu fui para um cargo de disciplinária, você pensa bem. Nem existe mais, né? Nem tem, Você né? pensa bem o que é você correr atrás de adolescente, né? O dia inteiro. Mas eu precisava, né? Então, vamos encarar, né? Então, vamos encarar. A luta é grande, mas a vitória é saborosa. Peguei amizade com alguns, fiz amizade com alguns, eram odiadas por outros, né? Porque na hora do recreio era eu que ia ter que pôr para a sala, a coisa mais preciosa. Acabava a educação física, eu tinha que colocar para a sala, eles não queriam. Mas eu falei, eu vou levar. Né? É o que eu posso no momento. E aí eu trabalhava dias à tarde, às vezes, no SEMI, dia de manhã, conforme o meu horário de Ouro Preto. Né? E aí, às vezes, eu saía lá do SEMI, 10:45, para chegar ali no Pássaro Verde aqui, para pegar o ônibus de 5. Não. Então, você imagina. Era nem respirava, né? Era num sopro só. E aí deu certo. Falei, agora vou ter que me segurar nesse cargo aqui, né? E aí depois eu fui distribuindo as aulas e aí chegou uma época da minha vida que eu precisava fazer disciplinas lá de manhã, trabalhar à tarde e estudar à noite ainda aqui em Itabirito. Sim, que porque o curso era ministrado ali no Natália. Aí o que eu fiz? Aluguei uma casa do lado do Natália. Esperta, hein? Eu aluguei uma casa do lado do Natália, onde que eu descia do ônibus, entrava para o Natália à noite, fazia as aulas. Lá tem um corredor assim comprido que dava para a varandinha lá de casa. Aí, na hora do intervalo, eu corria lá em casa, né? Olhava os meninos, dava mamadeira, aquela coisa toda, e aí voltava para a escola. E tem um fato muito engraçado nisso, que às vezes o professor, ele chegava na porta, punha a mão assim na porta e falava assim, ô gente, tem alguma mãe aqui? Porque tem um menino na varandinha ali falando assim, ô moço, chama minha mãe. Coisa de cidade interior. Eu falava, né? Sou eu. Aí falava, vai lá, minha filha, para você ver, né? Vai lá para socorrer. Então, assim, no final do curso, eu passei a maior parte em Ouro Preto. E numa dificuldade muito maior, né, Cris? Porque lá dentro da sala, eu estudava com meninos de 18.
que estavam o tempo todo por conta do estudo. Mas encontrei também grupo de aluno que me ajudou demais, eles me ajudavam muito, sabe? Da maneira como que aquele professor cobrava, o que eu deveria estudar, né? E aí você fez amizade com outras gerações. Fiz com outras gerações. Eu sempre fui muito assim, estrategista, sabe? Aí eu levava pastel de angu, por exemplo, para o monitor, que eu tinha uma dificuldade, né, na aula prática. Eu falava, sábado de manhã você vem que eu vou dar uma aula exclusiva para você. Aí já tinha mais um grupinho de cachoeira que também, de Itabirito, que também tinha perdido a disciplina. A gente entrava no carro e ia sábado de manhã para Ouro Preto só para fazer estudo de aula prática. Então, assim, eu sempre encontrei pessoas que sempre me ajudaram nessa caminhada longa. Graças a Deus, né? Então, assim, por isso que eu não desanimo. E quando eu vejo um aluno desanimar... Por isso que você é assim com todo mundo, né? Essa mãezona que cuida de todo mundo, né? Porque está refletindo aí o que você já viveu, né? Essa é a realidade, né, Lili, de você, enquanto gestora, né, profissional, colega, sempre de braços abertos para acolher. Aí, depois de disciplinária, o seu Rui, na época, era o diretor, ele precisou de uma vice-diretora e ele me indicou. Aí, minha carga horária já estava tranquila, aí eu passei para vice-diretora. Mas cheguei a ser também professora de ciências lá no SEMI. Aí você começou essa trajetória aí já na gestão, sendo vice-diretora. Sim. E aí o SEMI, no SEMI mesmo? No SEMI mesmo. Ali no GGG, hoje atual Secretaria de Educação. Isso. Aí quando troca política, troca tudo, né? Aí eu perdi o cargo de vice-diretor, mas eu consegui o cargo de professora. Então eu continuei lá no SEMI. Eu achava assim, a minha diretora na época falava assim, Eliane, você é uma professora muito maluca. Eu nunca vi uma pessoa igual. Que no final o resultado sai, sabe? Porque assim, ó, eu tenho um problema assim, comigo, que é 4 paredes. Não gosto de ficar presa. Eu não gosto, sabe? Então, quando a Marlene assumiu, que aí veio a outra pessoa que me ajudou, eu falei assim, Marlene, eu quero ativar esse laboratório de ciências, porque ela no SEMI sempre teve laboratório de ciências. Então, a vidraria, os cartazes que a gente usava, era tudo lá da década de... nem sei de quanto, sabe? Tudo aqueles cartazes amarelos. Não, pior que não. Se você olha a anatomia, os cartazes são melhores que muito PowerPoint que a gente encontra por aí, sabe? Uhum. Aí eu falava, mas como que você vai fazer isso, Eliane? Como que você vai levar 25 alunos para o laboratório? Eu falei, eu levo. Mas como é que você vai dar conta? Eu não tenho ninguém para te ajudar. Eu dou conta. Aí eu já combinava com os meninos. Aí é o lado desafiador, né? Aí eu falava com os meninos, se vocês querem algo diferente, vocês vão ter que me ajudar. Nós não podemos sair da sala de aula atrapalhando. E o SEMI, né? Como agora é a secretaria, você vê como que uma sala porta com a outra, de frente para a outra, né? E aí eu fazia os combinados com ele. Se a gente tiver problema, a aula vai ser só dentro da sala de aula. Aí o menino mesmo, né, daquele tempo aí, que não está problema, muito longe, não, mas... Não tinha problema, Cris. Sempre é muito atrativo, né? Não tinha. Estar fora de sala de aula. Às vezes a Marlene abria a porta assim, rápido, e falava assim, o que vocês estão fazendo aí? Aí a gente falava, os meninos falavam, Marlene, a gente está vendo a circulação no Gerino. Como assim circulação no girino? Aí ele, vem ver, Marlene. Aí chegava lá, tinha um girininho lá, eles olhando o microscópio, era o quê? 2 microscópios. Pobreza. 2 microscópios. Que luta, educação, gente. Um data show que era para a escola inteira, Cris. O que eu fazia? Na sexta-feira... Data show ou aquele de jogar luz? De luz? Aquele que era o retroprojetor. Retroprojetor. Data show não. Você está falando data show? Data show aí já era uma tecnologia. Moderno, já é moderno. Retroprojetor com aquela lâmina. Eram 2. Um ficava na direção e um, como ninguém usava, ficava só lá no laboratório de ciências. Isso eu adorava, Minha filha, eu comprava caneta colorida, fazia lá o sistema de caneta colorida, delícia. entendeu? Já usei muito. Falei, não. Aí, quando chegou o data show, era um para a escola inteira. Que luta. Aí a gente tinha que agendar. Eu ia lá, agendava na sexta-feira para todas as aulas de laboratório. Aí, quando o pessoal falava, eu falava, gente, se vocês precisarem, vocês vão me avisar. Se vocês não precisarem, eu vou usar.
né? Quem tinha habilidade, né? Aí tinha nós mais começamos a ter interesse. problema com o quê? Com extensão e T, porque lá tinha, sumia tudo. Aí eu comprei uma extensão e um T e deixei na minha bolsa. Falei, não, esse aqui é meu, né? Então, assim, desafios sempre apareceram, né? Uma vida toda. A educação sempre Mas vai a ser gente tem que de reinventar. desafio, né? Sim, Sempre vai ser de desafio e ter coragem. Coragem. Né? Coragem. Lili, agora fala pra gente assim, quando chegou a direção do SEMI para você? então, eu nunca tive essa pretensão. Eu sempre achei que... Para te falar a verdade, eu nunca pensei em ser diretora. Diretora, para mim, eu ainda carregava, Cris, a época da diretora da minha escola, lá do ensino médio. Era um cargo Uma pessoa muito tão distante, alto. né? Não, era assim, é um cargo muito alto, sabe? Uma coisa num patamar muito elevado. Eu não tinha a noção do que é ser diretora. Vou te falar assim, sinceramente, eu não tinha a noção. E teve uma época também da política que eu precisei sair do SEMI, né? E aí a Antoniette me chamou para trabalhar no Ana Amélia. Foi a época que ela era gestora lá. E aí, como eu perdi as aulas do SEMI, ela falou, Eliane, vem trabalhar comigo, né? Eu lembro que foi uma época muito complicada, que meu filho estava saindo do ensino médio, querendo ir para Belo Horizonte fazer um cursinho diferenciado, que ele queria era medicina, e eu desesperada, desempregada. Como né? que faz, né? E Falei, o sonho de mãe é ver o filho estudado, Falei, né? gente, falei com meu marido, eu lavo roupa, faço faxina, mas esse menino vai estudar do jeito que ele quer estudar, não fui eu que quis, é ele que quer, né? E aí a Antoniette ficou sabendo, né, que reduziram o meu número de aulas e ela me convidou. Eu estava muito nervosa na Secretaria de Educação esse dia, né? E falei, olha, para eu ter... A gente fica mesmo, né? A gente Não, fica uma demais. leoa, né? Para defender os filhos. Falei, para eu ter 4 aulas aqui no SEMI, um dia eu ia lá para dar uma aula. Não. Falei, não quero. Fui lá entregar. Falei, não quero. Isso para mim não, vou fazer outra coisa. E aí a Antoniette estava lá e me chamou. Falou, Eliane, eu vou precisar de uma professora de ciências. Vamos comigo para o Ana Amélia? Aí você abraçou. Minha filha, correndo, juntou. Né? Eu já tinha um objetivo para o dinheiro. Entendeu? Sim. Tinha um objetivo para o dinheiro. Porque o meu marido é autônomo. Aí o que nós combinamos? Ele, por exemplo, pagava a despesa do Lucas, que tinha que estudar, que era diária, eu não tinha dinheiro todos os dias, mas eu tinha o dinheiro mensal, que aí a gente pagava o aluguel. Então, nós dividimos lá em casa. Então, eu precisava do dinheiro. E aí eu fui trabalhar no Ana Amélia, que foi a minha segunda melhor experiência da vida. Por quê? Lá no Ana Amélia, o desafio era totalmente diferente do SEMI. Por quê? Muito diferente. O SEMI, Cristiane, ele tem uma característica que é enraizado dele, sabe? Os meninos são diferenciados. Não é diferenciado porque eles são melhores, não é. Porque o SEMI, grupo ele se é forma, diferente. né? O grupo se forma. Sabe? Eles são diferentes. Aquela energia, aquela vibração daquele pensar comum, né? Eu acho que isso ficou enraizado no SEMI desde a época do internato lá da escola, entende? Do Educandário São Geraldo, do curso de contabilidade, que era uma escola que se cobrava muito, que tinha muito resultado. Quando eu cheguei para o Ana Amélia, a Antoniette estava chegando junto com a gestão e assim, não foi fácil, né? Porque a gente queria muita qualidade também, sabe? E tinha uns percalços assim no caminho que a gente ainda não tinha conseguido alinhar. Todo início, né? Todo a gente já início. até falou, todo início tem, né? Toda essa preocupação, os desafios, até superar tudo isso para colocar naquele nível que a gente sonha. Porque a gente sonha muito alto, né? Na educação a gente não sonha baixo, hora nenhuma. A gente só pensa em resultado lá em cima, né? Não só de nota, crescimento, desenvolvimento. É o resultado pessoal de cada um. Do menino, do estudante. Nota é uma questão que eu vejo que é muito mostrado para a sociedade, sabe? Então, assim, atrelou muito o bom desempenho daquele menino em uma nota. Números, né? Mas ele é muito mais. Muito mais. Ele é muito mais, sabe? Então, assim, quando eu cheguei para o Ana Amélia, primeiro que eu cheguei magoada, chateada,
porque eu fui para o SEMI e eu construí uma história dentro daquela escola. A equipe lá era uma equipe, é uma equipe muito unida. Isso sempre foi eu já tive a oportunidade de trabalhar lá. Sabe? É uma família. O SEMI é uma família. O problema de um é o problema de todos. Sabe? Ali é assim, ó, um professor não trabalha sozinho. Né? Então, quando eu cheguei para o Ana Amélia, eu sentia muita falta. Aquela escola grande demais, quando construiu, né? 3 andares. E assim, totalmente estranho para eu que estava chegando, assim, com vontade, mas com medo também, né? Porque a gente tem os receios. Friozinho da barriga, né? De início. Lá no SEMI todo mundo já me conhecia, todo mundo já sabia das minhas maluquices, né? De arrastar menino para a rua. Falei, não, você é bom aqui, agora nós vamos apresentar para a população. E eu tinha esses anseios, mas eu tinha também o receio. Mas foi assim, muito bom. Lá eu programei a minha pós-graduação, né, dentro do Ana Amélia. Fiz 1 ano de experiência, conversei com a Antoniette sobre as minhas ideias. Fiquei 1 ano experimentando, para depois 1 ano escrever, para depois 2 anos praticar. Então, assim, eu saí de lá realmente porque eu fui convidada a ser diretora do SEMI, senão não teria saído. Entendeu? Porque assim, ó, foi uma escola que me acolheu. E no momento da minha dificuldade maior. E você cresceu junto com a escola. Junto. A diferença, porque o SEMI já existia e você se agregou, né? Se organizou ali de mansinho. Foi mineirinho, né? Comendo pelas beiradas, né? Isso mesmo. Lá no Ana Amélia, não. Você chegou junto, né? Sim. Construindo, conquistando, desbravando. Muita gente nova, tenho muitas amizades lá dentro, né? Quando eu voltei para o SEMI, eu trouxe a Amélia comigo, fiz convite, Amélia, vamos lá para o laboratório do SEMI. É ótimo, né? Profissional. Então, assim, foi Mas quando você olha para trás, né, você vê tudo isso. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Valeu a pena o Saboeiro, valeu a pena o Natália, valeu. Sim. Né, e de cada um desse momento que você viveu, te fez crescer, te ensinou muito. Né? E aí eu fui convidada em 2013 para assumir a direção do SEMI. E eu vou te falar que, assim, quem me falou foi Claudinha. Claudinha me chamou e falou, olha, seu nome foi citado, e aí eu quero que você pense na proposta. Eu cheguei em casa, louca, falei com meu marido, você não sabe o que me aconteceu. Ele falou, vem me dizer que você também vai ser mandado embora de lá do Ana Amélia. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Chega! Falei, fui convidado para ser diretor. Ele sentou e falou, como que é? Como assim? Falei, fui convidado. E aí, você aceitou? Eu falei, não, eu estou pensando, eles também estão pensando. Eu sou uma das convidadas, né? E ele falou, você vai encarar? Eu falei, eu não fujo. Não fujo não, Cris. Eu sei. Falei, vou encarar. Se eu for chamada, eu vou encarar. Porque a cara é coragem. Eu já sei o que o povo de lá precisa. Eu sei, meus colegas de trabalho estão lá. Eu sei o que o SEMI precisa. Vai ser difícil porque eu não tenho essa visão. Eu tive a visão lá de vice-diretora, que vice-diretora a gente fica apagando incêndio 24 horas, correndo atrás de menino, né? Mas é diferente de uma gestão. Muito diferente. Né? E aí eu fui convidada, e depois eu tive uma entrevista, e aí realmente eu assumi em 2014 a direção do SEMI. E aí com uma determinação. Eu tinha que unir os 3 turnos e eu recebi toda a minha equipe nova. Eu não escolhi ninguém. A equipe gestora. A equipe gestora já estava formada. Falei, bom, mais um desafio. Bora mais esse. Vamos colocar lá, na se conta aí. Se o pessoal comprar o que eu quero pensar ideias. junto com eles, né? E eu sempre tive comigo, Cristiane, eu acho que é por isso que no SEMI dá muito certo, é que a gestão ela precisa ser compartilhada. Não é unilateral. Não, eu não mando em nada, eu não determino nada, é tudo compartilhado, tudo que você possa imaginar. Uma determinação que vem da CEMED, é uma notícia boa, uma notícia que não é boa, um desafio que chega. Tudo vai para a sala dos professores, tudo. Né? Primeiro a gente senta com a equipe lá, supervisor e os vices, fala, olha, o problema é esse, se for um problema, o problema é esse. Como que nós vamos apresentar? Como que nós vamos fazer? Agora nós vamos levar para
para o pessoal. Vamos levar lá para E eu sou prova disso, né? Que eu fui sua supervisora em 2000 e quando eu cheguei aqui, em 2016. Fui sua supervisora. Escolhi o SEMI. Foi. Escolhi o SEMI. Foi. Né? Passei no processo seletivo e escolhi o SEMI. E fui muito feliz ali, né? E tenho a amizade do mesmo jeito, sim, né? Estar ali é estar em casa, né? Entre os amigos mesmo. Muito bacana. E aí, desde aquela época, o SEMI já tinha a EJA? Já. A EJA, Cristiane, já tem muitos anos no SEMI. Eu fui professora da EJA. Olha só. Fui professora da EJA. Porque, assim, quando a gente fala em gerações, né, quando eu trago aqui a escola que abraça gerações, o SEMI faz isso, porque sim, ela tem aquele público ali do sexto, né, que ainda está saindo lá do Fundamental 1, o sexto ano ainda é muito, né, infantilizado, sim, ainda às vezes, né, com aquelas características ainda dos anos iniciais. E aí vem chegando, vem assumindo essa adolescência aí até no 9º ano. E, de repente, você tem lá, na EJA, jovens, né, de 18 anos, 15 anos. A partir de 15. E pessoas aí, qual a sua maioridade lá? 82. Olha que bacana. 82. Né? Como que é isso? Como que é ser diretora de uma escola que abraça esse público tão diferente? Vou falar com você que não é fácil, tá? Porque... são muitos pensantes de gerações diferentes e formas diferentes de pensar, né? E a gente já tentou várias alternativas. Vamos separar o público que é mais velho do público que é mais novo. Mas isso não surte, às vezes, um resultado muito bom, não. Porque a troca das experiências... Entendeu? Faz a diferença também. Faz a diferença, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, uma sala que tem pessoas mais velhas, não vamos falar idosos, né? Uhum. Porque tem de 30, tem de 40, tem de 50, tem de 60, né? E tem o de 15 também, tem o de 16, o de 17. E o resultado, às vezes, é bem melhor quando eles estão todos compartilhados no mesmo... Porque um motiva o outro da vida, né? Porque aquela pessoa que está aí já é um adulto, tem a vida deles já formada, trabalha, tem ocupação, filhos, tem avós, né? Sim, que estão ali dentro, sim, ali trabalhando, trabalham durante o dia, tem família. E aí se depara com um colega mais jovem que às vezes vai ensinar ele também. Né? Então, assim, essa experiência é boa. Por exemplo, semana passada foi o Café com Prosa. Café com Prosa vai juntar todos os meninos no mesmo ambiente, todos. E eles vão fazer essa troca de experiência de acordo com o que o professor preparou para o Café com Prosa. Então, a gente teve lá o coral das pessoas mais velhas cantando, né? E os meninos lá sentados, batendo palma, e a gente sabe que aquela música não é o ritmo vai agradar dele. Né? A geração mais nova. Mas ele precisa desse conhecimento também. Sim. Né? É essa troca. Porque, né? Tinha letra, né? Diferente de hoje, do batidão que ele gosta, né? Que é o batidão do ritmo, dessa aceleração que anda a humanidade, né? Mas também as letras do passado traziam muitas histórias. Então, nós tivemos lá a história do pastel de angu, né? Uma narrando... o pessoal mais velho narrando, a outra gesticulando, representando como personagem lá a Filó e a Maria Conga, né? Tivemos bacana. Trabalhos de arte, né? Eles a base de um livro que a professora... Porque não dá para ser só sala de aula. Não dá para ser. Eliane, a educação, ela já entendeu isso, que não é só Sim. 4 paredes. Sim. Que os alunos eles precisam interagir, compartilhar, troca de experiência, o que um sabe, o que o outro sabe, e isso faz toda a diferença. E o começo do ano sempre é muito complicado, sabe, Cris? Por quê? Porque tem muitos meninos que chegam ali na escola sem entender o que aquela escola será para ele. Então, às vezes, ele chega muito martirizado, porque ele já foi reprovado tantas vezes no regular, porque ele acha que ele não aprende. Entendeu? Ele acha que ele não aprende, que ele não tem... com a rejeição, né? Sim. E aí, até ele entender como que a escola funciona, que ali a gente está para ajudar. Que ele é bom para ele. Que é bom para ele, né?
E a gente vê isso na formatura. Emocionante. Né? Que a gente tem Formatura uma agora, da EJA. dia 8 de julho, a gente tem uma de 9º ano, que eles estão fazendo no 9º ano 6 meses, então encerra agora. E nós teremos uma no final do ano, que é o pessoal que estava no 8º, que agora vai para o 9º e vai formar no final do ano. E vocês vão abrir turmas agora no meio do ano, Eliane? Depende da quantidade da demanda, né? de demanda que a Aí, gente gente, tiver. olha a oportunidade que o SEMI oferece para toda a comunidade, para Itabirito inteiro, né? Quer voltar a estudar, deixa o nome lá, tem um cadastro. Não tem, é matrícula automática. Tá? Eles podem chegar, né? A gente sempre divulga no outdoor aí, a gente faz panfletinho, a gente coloca nas redes sociais, né? Às vezes aquela pessoa que acha que ele não vai ter uma oportunidade, ali a oportunidade. E depois, como lá é semestral, no instante ele forma. E aí vai chegar no ensino médio. Nós tivemos, há um ano atrás, uma aluna que voltou toda feliz porque ela tinha passado na prova do Enem. Olha, que bacana. Que é o sonho dela. E deve ter muita história boa, Tem né? muita Eliane? história boa. Tem. Nós tivemos um rapaz que ele chegou para a gente e falou assim, olha, eu sou encarregado lá no setor que eu trabalho, mas eu tenho toda a experiência de um engenheiro, mas eu não tenho o canudo. Pensa bem. Só me falta né? o papel. Falei, agora já não falta mais, né? E ele formou com a gente, foi para o Queiroz Júnior, formou ensino médio. Então, assim, são muitas histórias. A gente tem, não vou contar o nome, mas a gente tem uma pessoa que chegou e falou assim, olha, eu trabalho no meu setor, eu conheço tudo, mas eu não sei ler nem escrever. O meu sonho é tirar carteira, ter minha carteira de motorista. Olha só. E eu não assino, eu bato o dedo. Ah, que triste, né? Hoje em dia, com tanto acesso... E aí, pois é, com toda a dificuldade, trabalhando, ele ia, aí teve eu até esqueci da história dele, porque é tanto movimento dentro da escola, né? Um dia ele chegou lá e falou assim, eu posso falar com você em particular? Eu falei, pode. Ele falou, eu vim te mostrar alguma coisa. Eu falei, pode me mostrar o que está acontecendo? Ele e a Rita, né? Sim. Aí ele tirou a carteira de motorista do bolso, pôs em cima da mesa. Você chorou, né? Só, né? E empurrou a carteira. Gente, chorei. Não, eu chorei. Imagino. Quando você não chora? Imagino. Você vê uma pessoa chegando sem conhecer o nome, sem saber escrever assinar o nome. o seu próprio nome. É lindo demais. Por isso que a gente é apaixonado pela educação. Isso. Porque ela transforma. Sim. Transforma e transforma a gente o tempo todo. O tempo todo. Né? A gente que está ali, a gente é movido pela aquela emoção, a gente tem as responsabilidades, o compromisso, as datas de entrega, né? Não pode, né? O bimestre acaba rápido, o semestre só passa 50 dias. Só 50 dias, é uma loucura, né? É. Mas assim, por trás disso tudo tem muito sentimento, tem muito amor, tem muita dedicação e os nossos professores que estão ali o tempo todo interagindo com os alunos, né? Merecem toda a nossa admiração, tirar o chapéu para essa galera aí que dedica, né? E principalmente para esse aluno que tem a coragem de parar tudo, né? Porque contar a sua história, contar a sua história e voltar para um banco, porque o aluno da EJA, um dia ele já frequentou a escola em algum momento e que, pela vida fora, por algum motivo, não pôde continuar. Então, voltar, né? Voltar àquele tempo de novo de estudar, de sentar num banco de escola, dedicar aquele tempo. Porque, assim, eu já fui supervisora de EJA lá na minha cidade, lá em Resplendor, e eu sempre falava assim, não falte de aula. Né? Esse é o compromisso principal. Esse é o compromisso principal, porque vai ser tudo oferecido para você aqui, né? Vai levar em consideração todo o seu cansaço, o seu dia a dia, o seu trabalho, mas se você estiver aqui, você vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Você vai aprender. Ele vai. Porque ele, na verdade, ele já sabe muito. Sabe. Né? Ele já sabe muito. Ele só vai organizar as ideias, né? Os processos, né? Dedicar à matemática. Faltou oportunidade, né, Cristiane? Exatamente. Se a gente for pensar, faltou oportunidade. Né? E assim, a gente fala da qualidade que esse menino tem dentro da escola. Porque ele tem tudo. Né? Então, essa oportunidade é dada agora. E eu vejo lá, né, todo o carinho, o cuidado, que eles chegam, tem um cafezinho, tem muita gente que chega do trabalho, passa lá, toma um café,
come um biscoitinho, já vai para a sala. Daqui a pouco tem uma merenda deliciosa, porque Um jantar, né? Um jantar. é uma delícia, né? As meninas da cozinha, elas preparam com muito cuidado, né? Muito, muito saboroso. Realmente para alimentar mesmo, para dar conta, né? De seguir aquela jornada ali do resto da noite. E no outro dia tem trabalho, tem escola de novo, é aquela rotina. Então a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas que têm essa coragem, incentivar, né? E por isso que a gente está aqui incentivando. Quem ainda faltou essa oportunidade no tempo normal aí da vida, ainda dá tempo, né, Eliane? Sim. Ó, a partir de agosto a gente tem turma de 7º, se houver demanda, né, procura para 6º ano, a gente vai abrir uma turma de 6º. Se não tiver, a gente tem matrícula para 7º, para 8º e para 9º. Olha. A partir de agosto. Bom, então a oportunidade chegou. Sim. Agora é só ir lá procurar a escola, né? Só. Pura facilidade. Tudo ali. E tem transporte escolar. Tem transporte escolar, né? Então, assim, não material, tem uniforme, né? Tudo que a prefeitura oferece para os alunos do ensino regular é oferecido para eles. Não tem diferença nenhuma. Não tem. Muito bom. Mesmo material, tudo. Uniforme, tudo do mesmo jeito. Transporte escolar. Muito bom. Ônibus para lá na porta para buscar, 10 para as 10, né? 5 para as 10 mais ou menos. Então, assim, a oportunidade está aí, gente, né? Quem não teve essa oportunidade, não acha que vai ser difícil. A gente só pode falar que é impossível e difícil se a gente experimentar. E viu que não deu certo, né? Não deu certo. Mas a gente faz dar certo, a gente faz dar certo. Ô, Lili, eu vou tocar meu sininho aqui, porque agora é a hora do recreio. Vamos sair correndo? Correndo para a fila? Vamos para a fila da merenda. Você falou da merenda, eu já senti o gosto aqui, né? Aqui, ó, tem um bolinho aqui para a gente saborear. Mas esse quadro, né, que a gente faz, a hora do recreio, é aquela hora que a gente sai da sala, encontra com os amigos, bate um papo, fala de outras coisas. E a gente sabe, né? Eu também já estive na direção da escola, a gente sabe que a gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. Vai para casa. Isso mesmo. Né? Deita com o travesseiro. Daí você deita no travesseiro, você lembra assim, será que eu fechei essa porta? Será que aconteceu isso? Esse menino, o que eu vou fazer com esse menino, né? Mas na hora que você consegue distrair a cabeça um pouquinho, né? Agora a gente quer saber de você, Eliane, fora da escola, assim, fora de tudo mesmo, sem pensar não tem jeito, mas mesmo pensando um pouquinho, o que você gosta de fazer? O que é seu hobby? O que é prazeroso para você fazer? Eu já sei, né? Mas conta pro povo. Então, minha mãe fala que eu ainda sou uma caixa de surpresa. Né? Eu falo só, não gosto de ser Kinder Ovo, que de vez em quando é cada surpresa. Né? Uma surpresinha que não é boa, não. Mas assim, Cris, eu tenho muita energia, né? Muita, uma energia acumulada que eu não sei de onde vem, sabe? E dá tempo nem de adoecer, nem de gripar, não, né? Não dá tempo, não dá. E eu gosto muito de natureza, é tanto que eu deixei Itabirito, né? Eu deixei a minha casa aqui e eu moro na zona rural, né? A gente mora num sítio, comprei até um terreninho lá, que eu moro lá é de aluguel, né? E a gente está construindo lá, porque a minha vida é a natureza. Eu falo que as ciências biológicas apareceu na minha frente, sim. Deus falou assim, ó, é essa aqui, toma para você, toma. Entendeu? Ela, então, assim, ela que te adotou, né? Então eu vivo para isso. Eu vivo para o mato, eu vivo para a planta, eu vivo para os bichos. Ah, que delícia. Né? Parceira, né? Minha mãe fala, como é que você aguenta? Minha casa tem gato, tem cachorro, tem cisne, tem ganso, tem galinha, tem vaca, né? E tudo na harmonia, né? Tudo na harmonia. Então, assim, eu gosto da natureza. Eu sempre gostei. Os meus filhos, final de semana, a gente sempre ia para um sítio no final de semana. A gente ia para a casa dos meus tios, passar o final de semana com os meninos. Então, assim, a minha vida sempre foi a natureza. Quando eu comecei a estudar biologia, eu virei mais ainda. Claro, que tudo que a gente conhece, a gente passa a amar, né? Aí não tem jeito. Aí que eu vi que realmente eu faço parte. É tanto que muito tempo da minha vida, as minhas irmãs falavam, ih, não fala isso perto da bióloga não, que vai dar ruim. Tá? E hoje em dia eu descobri um outro hobby,
que eu sempre gostei de cozinhar. Cozinha mesmo, assim. Você falar, olha, vamos juntar uma festa aqui, vai ser para 200 pessoas. Eu sou a cozinheira das 200 pessoas. Bora lá, já te vi, entendeu? né? Já te vi em ação, né? Julie Fest, Não, barraca, adoro, né? adoro. Trabalho comunitário, fritar pastel a noite toda. Hoje mesmo a gente estava comentando, né? Teve um ano de Julie Fest, fritei só ovo, o tempo todo, né? Que as caixas de ovos enormes. Há uns 2 anos atrás eu fui para praia fazer o quê? Fritar pastel. Voluntário, fritei pastel a noite toda. Então, assim, eu gosto muito da cozinha. Mas eu nunca liguei muito para a parte da confeitaria, sabe? Eu gosto de cozinha. Assim, Fazia bolo, fazia de tudo, né? É, mas esses bolinhos simples. Agora não, agora estou me aperfeiçoando. Ai, tô sabendo. Pois é. Então, assim, doce caseiro. Esse final de semana eu passei fazendo doce. Fiz doce de goiaba, fiz cocada, fiz doce de leite. Ó, que delícia. Fiz requeijão. Meu fraco, nossa, eu troco qualquer doce, qualquer prato salgado por um doce, né? Pois é. E aí eu fui para esse lado, né? Eu virei vó. Então, Não. assim, vó é uma coisa, é uma outra tomada que te liga, sabe? Dá mais energia ainda, Dá mais né? energia, sabe? Eu falei, opa, peraí, eu tenho que me reinventar. E assim, eu não gosto muito, Cristiane, de produtos industrializados. Eu tenho um problema. Eu acho que a biologia faz isso com a gente. Sabe, eu pego um rótulo, assim, eu não faço compra sem ler todos os rótulos, parece que eu sou doente, né? Sério? Ninguém faz compra comigo, eu só eu. mal olho a data de validade. Tem dia Não. que eu chego lá em casa e minha filha, mãe, não é possível, você comprou trem vencido. Não, ninguém faz compra comigo. Todo mundo que me encontra no mercado, eu estou sozinha. Ninguém faz, porque ninguém tem a paciência, sabe? Então, eles me deixam lá e vão para me buscar depois. Como é? Quando você terminar, estiver no carro, você liga. Aí eu fico. Se você estiver pronta. Então, eu estou indo muito para essa área do conhecimento de ser mais natural. Que bacana. Sabe? Então, assim, por exemplo, os bolos que eu faço são os ovos da galinha lá de casa, que a gente trata mais solto possível. Sem né? estresse. Sem né? estresse, cuidando lá do vento, cuidando do frio, que é essa época, cuidando da época da quaresma, todo mundo fala que a galinha para de botar, mas ninguém sabe o que para de botar. Porque é a época que ela está trocando penas, então falta cálcio para a galinha. Tem que repor. Aí você tem que repor. Então, assim, o leite lá de casa, minha mãe fala, nossa senhora, cuidar desse leite daqui é um trem. É um freezer só para leite, naquela temperatura que tem que ser. Tudo certinho, como sabe? manda figurina, né? Eu faço a manteiga, que eu vou fazer o requeijão. Que delícia. Então, assim, eu estou procurando os meus produtos com menos agressividade possível, sabe? Então, eu vou fazer o pão, eu vou fazer o meu fermento, deixo ele lá fermentando, para depois eu fazer o pão no final mas de é semana. um exercício de paciência, né? E ao mesmo tempo me acalma, porque como eu sou muito elétrica, né? Mas a minha cabeça pensa 24 horas. Eu fico 24 horas pensando na escola, entendeu? Imagino. Mesmo eu lá fazendo a massa, recheando o bolo, eu fico nessa questão da escola. Os meninos falam comigo, né? Os meus filhos, mãe, desliga, né? Desliga um desligando. pouquinho. Eu falei, não, eu estou desligando. Tá estou me nada. preparando. Não, mas na verdade, estou me preparando mesmo, sabe? Porque eu acho, Cristiane, que a gente também precisa de um tempo para a gente. E a gente não pode tirar o tempo para a gente quando a gente estiver doente. Exatamente, né? Eu tenho Entendeu? uma amiga que ela foi fazer um discurso assim para uma diretora que estava se aposentando, ela falou assim, olha, parabéns, você está saindo lúcida. Olha, aí pegou no pé, né? Ficou todo mundo assim, gente, lúcida. É pesado isso, mas é verdade. Não, mas né? é desejando mesmo que ela né, aproveite a aposentadoria sem estar ainda tomando remédio, porque todos nós sabemos, se a gente não vai falecer novo, a gente vai chegar. Vai de velho, a gente né? vai, né? E a gente sabe como que está, né? Que está caminhando questão a da humanidade, saúde mental, né? O bem-estar emocional das pessoas. Porque não é só trabalhar, né? Tem que ter o reconhecimento, a valorização, o respeito. Sim. E aí, ultimamente, está
tá pesado, né? É, Porque nem sempre um pai chega para tratar, né, Sim. com respeito, nem sempre um aluno chega com todo respeito. É Às vezes porque- um colega de trabalho Ô, também. Cris, porque a educação ela é difícil. A educação não é. Quem entende a educação é quem está dentro da educação. E mesmo assim ainda tem alguns que não entendem a educação. É, porque tem realidades diferentes, né? Então, assim, para o pai é muito difícil ele entender, né? Porque eu já tive, por exemplo, uma mãe que falou assim, ó, mas essa professora está aí paga para isso, sabe? Eu acho isso pesado, né? Mesmo quando eu falar com ela assim, você tá sendo paga para ser mãe, não é por aí. Né? A gente precisa da parceria, a escola com a família com a escola. O tempo todo. O tempo todo, né? Então, assim, a gente não consegue desligar mesmo de escola. Porque é um movimento constante. Esse movimento, ele não para. Então, Ele não mesmo para. lá no seu descanso. Mesmo eu lá na massa do pão, lá, eu tô pensando, olha, segunda-feira eu vou ter que chamar esse menino para eu conversar. Ó, segunda-feira essa professora aqui, eu vou ter que dar uns toquezinhos. Ah, semana que vem é semana de prova. Então, eu vou ter que passar na sala incentivando os meninos, né? Mas o meu hobby é esse, eu gosto, sabe? Eu gosto da cozinha. Ai, mas tem a melhor Eu parte gosto. da casa, né? Meu Eu marido gosto. sempre fala assim, ó, lá em casa, para parar de comer, só tem que apagar a luz, igual o pintinho de granja. Ou então comprar só coisa ruim e pôr no armário, não é? Verdade. Não, é uma luta. Mas essa pegada aí do natural, ele faz toda a diferença. Eu né? gosto, por Essa exemplo, qualidade de vida, né? Urucum. Sou eu que faço. Ai, o que meu. já fiz muito, Eliane. Já Faço, fiz tem coisa muito. melhor, tudo Ficar ali, ó, natural. esfregando aquele, Não é? aquele urucum, aquela sementinha. Você colheu o açafrão, você colheu o gengibre, você colheu um pé de alface, né? A gente tem uma horta lá, não é Pois grande. é, menina. Então, mas, assim, né? assim, Já voltando para a escola, né? Vou, Porque essa hora vou. já bateu o sinal de volta, Pois é. né? E lá na escola vocês vivenciam muitos projetos. Sim. Eu já fiz parte da equipe e estava lá, né, acompanhando vocês. E a gente sabe, né, que não é só dentro da sala de aula. Não. Então, quando vocês ganharam lá a Flávia, que veio, né? Que presente, Presente. né? Que presente. Quero, Flávia, você aqui, querida. Quero te convidar para você vir aqui para contar essas ideias, todo esse sonhar na educação fora das quatro paredes, Sim. tá? Quero você aqui. E eu ainda falo, ó, Flávia não é boa de trabalho, tá, gente? Porque eu costumo falar isso aí. Senão o povo quer roubar, né? Não é boa, né? A gente tem dificuldade, mentira. Né? Mas Flávia, nós fizemos pós-graduação junto e a gente tinha muitos sonhos juntos, assim, muita ebulição, sabe? Muita coisa pensando, né? A gente vinha lá de Lafayette pensando, de Ouro Branco, né? Pensando no que a gente ia fazer. Olha, o curso que a gente está fazendo vai dar margem para isso, para aquilo, né? E quando Flávia veio para o SEMI, para a gente foi assim. Na época foi um espetáculo. pesar, né? Que eu tava lá, perdi. Ela ficou tão chateada com aquela enchente que ela quis ir embora, né? E o Laura era uma escola assim, que eu tenho certeza que ela é apaixonada vida. até hoje. Traz vida para a né? escola. Mas ela ficou tão chateada porque a área que ela mais cuidava foi Que toda mais condenada, investiu, né? Foi condenada. E a gente não sabia nem o que poderia ser aproveitado depois da enchente. Então, ela ficou para morrer. E, assim, eu lembro que no final do ano, né, ela fez um projeto lá do milho, tinha plantado. Né? Quando encheu tudo, fui tudo embora, eu falava assim, não é possível, né? Porque a gente perdeu tudo ali. Ali foi, né, assustador. Mas, graças a Deus, já está tudo de volta, né? Graças a Deus, tudo vai se ajeitando, o tempo vai passando e as coisas vão se organizando. Sim. E quando ela foi para lá, eu falei, Flávia, olha, eu tô com pesar de você estar saindo, mas Eliane está ganhando uma profissional aí espetacular, como Nossa. tantos outros ali, né? A gente pode ficar citando nome, não? Não pode, porque não. são pessoas assim que a gente respeita muito, admira muito, sabe do trabalho, sabe da competência. E o SEMI, os alunos do SEMI só têm a ganhar com os profissionais que se dedicam, né? E aí você também abraçou o tempo integral. Sim. Né? Uma conversa que a gente tinha, né, Lili? Foi. Quando eu cheguei lá, eu falava, Liane, vamos fazer o tempo integral, vamos mexer com os meninos, vamos colocar isso para rodar. Não tinha espaço, né? Não tinha como, e devagarzinho você foi achando espaço, foi criando espaço. Aí vem a perseverança. Demais, o tempo todo, né?
Porque assim, ó, nós estamos num prédio adaptado, que era para 1 ano, estamos há 8, né? E as adaptações, elas são boas em casos emergenciais. E tem começo, meio e fim, né? tem que Agora ter. não está tendo fim, né? Agora vai chegar o fim, Nossa, né? Agora está nossa chegando, Senhora. né? Agora eu vi a obra lá, falei, não, gente, está chegando. Está Nossa preparando Senhora, agora eu estou algo vendo que é bacana verdade. demais, né? E como trazer um tempo integral para um lugar que a gente não tinha espaço? E aí veio a ideia de locação, né? Então, na verdade, eu tenho 2 casas locadas fora do SEMI, né? A gente tem lá a estrutura, que é a estrutura lá do regular, né? A secretaria funciona em uma casa e o tempo integral funciona em outra casa. Dá trabalho mais Dá, ainda, né? Dá trabalho. Dá trabalho, assim, eu falo que ser diretora do SEMI não é difícil, porque a equipe toda é 1000. É todo, gente, todo mundo. Eu canso de falar isso, os outros acham que às vezes é figurinha demais, mas não é, sabe? Eu tenho assim, ó, eu ganhei as pessoas certas para os lugares certos, entendeu? Então, eu tenho 2 coordenadoras, uma que fica no período da manhã, outra que fica no período da tarde, né? Que é a Karine e a Jussara, que está lá me ajudando, porque não dá deixar 200 para tomar conta de 20, né? É complicado. E a proposta é diferente, né? A educação integral é diferente. Muito diferente. É um cuidado a mais, é um pensar a mais sobre cada aluno que é ali, porque não é um tempo integral para todo mundo. Então, são alunos que realmente precisam estar ali para se sentir seguros, protegidos e acolhidos aí na necessidade deles, porque cada criança tem seu tempo. E a necessidade da família também, né? Sim. Que a gente observa, porque a família também necessita do tempo integral, né? Então, assim, Flávia e a equipe toda lá são braço direito, braço esquerdo, todo mundo junto. Né? E escola tem disso, né? Tem. Todo mundo junto, misturado. Pode até ter ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas quando junta todo mundo é para um único propósito, né? É educação, é gerar resultado, bons resultados. E como que é essa adaptação hoje, Eliane, da escola com esse novo tempo? Eu sei que você é muito tecnológica, adora uma tecnologia, implementa, né? Seu filho te apoia em tudo que você inventa na cabeça e ele segue, né? Os filhos são os maiores apoiadores que a gente tem, né? Sim. E como que é essa virada de chave para esse tempo de tecnologia? Como que a escola está se comportando? Ô, Cris, eu acho que a gente, quando diretora, também inquieta os liderados, né? A gente inquieta, porque eles sabem como que eu sou. Já conhece seu perfil, né? Então, assim, eles sabem que eu não concordo com pouco. Eles sabem. E o pessoal é muito antenado também. E eles sempre gostaram muito de tudo que é novo e que dê resultado. Então, assim, eu não tenho uma equipe que fala assim, olha, isso aqui, Eliane, vai ser muito trabalhoso colocar o tablet para o menino aqui. Nossa, eu até distribuir esse tablet e tal. Então, eu venho costurando, sabe? Assim, eu tenho que ter um TI. Aí eu vou lá na CEMED, tem que ter um TI, porque não tem jeito, a menina saiu, tem que chegar outro, né? Porque a gente tem que entender o tempo do professor. O que é uma aula de 50 minutos, Cristiane? Nossa. É nada. Não, e o tempo, assim, a gente acorda de manhã, quando vê tá de tarde, imagina 50 minutos. Uma aula de 50 minutos, gente, é nada. É nada. Então, eu sempre venho assim, olha, organizando. Então, Fazendo a gente pré, tem né? Um planejamento que o TI já sabe, que hora que o professor vai usar aquele tablet, que ele vai precisar de ter gente ali junto, apoiando, né? Porque a tecnologia, ou ele dá aula ou ele mexe com a tecnologia. Os dois juntos ele não dá para fazer. Porque um professor é muita coisa ao mesmo tempo para ele. Então, ele não pode ter mais um serviço sem ter um auxílio. Sim, até porque ele precisa administrar 2 procedimentos, Sim. o dar aula e o uso da tecnologia. E quando a gente não tinha, porque hoje a gente tem uma estrutura boa, a gente tem uma estrutura capacitada dentro da prefeitura. Quando a gente não tinha, quem dava assessoria era o meu filho.
né? O meu filho que dava assessoria. Então, assim, antigamente o cabeamento foi todo ele que passou, foi todo ele que organizou, porque eu queria as coisas funcionando. Falava, olha, aqui é alvenaria. Gente, sinal de Wi-Fi para alvenaria, eu vou te falar, esquece. Não ultrapassa, né? Né? Então, ele saiu distribuindo rede para tudo enquanto é lugar para o negócio funcionar. Porque na hora que eu falei com ele assim, ó, a hora que eu falar que vai funcionar, vai funcionar. Vai funcionar. Sei disso. Né? Então, a gente não deixa o professor sozinho nessa questão da tecnologia. A gente sempre está dando um passo, a gente está sempre orientando, a gente está sempre agregando, a gente está sempre dando uma cutucadinha. Né? Até porque os nossos alunos, eles são tecnológicos. São tecnológicos, eles dão Nem conta. que seja assim, na aspas, por enquanto, eles não veem muita função da tecnologia. Né? Pela falta de maturidade. Para a falta de maturidade, para a falta de tempo também dos pais, em casa que a gente entende que é tudo muito corrido. Sim. Né? Ele acha que ele vai para a escola, ele escutou o professor falar, ele aprende, não é assim esse processo. Então, a gente não deixa nada dar errado. Não deixa a peteca cair. Não deixa. A lousa tem que estar funcionando, ela tem que estar funcionando. Aí até a lousa, Aí, né? Que era na época da lousa. Agora que é na época da tela, né? Que as telas interativas. Então, assim... Isso é um ganho muito grande, né, para o professor, né? Ter aquele recurso ali na mão, facilita todo o processo, o material que ele produz ali é diferente, é atrativo para o aluno, porque a escola tradicional, ela não tem atrativo, né? Porque só saliva e giz, né? Ela tem foi no nosso tempo. Ela tem algumas coisas que são boas, mas você pega aí 5%. Eu acho que o tradicional ele vem trazendo muito essa questão do conhecimento do professor. Sim. Que o professor ele precisa estar se capacitando o tempo todo. Não tem como, né? Não tem. Até porque, se a gente parar, nós somos atropelados, principalmente pela juventude, que a escola lá é 6º ou 9º ano. Então, esses meninos a galerinha conhecem tá demais. Toda antenada. Né? Então, tá sabendo de tudo. E eu falo com eles da seguinte maneira... eles vão ouvir aí, eles sabem disso. Qualquer problema que tiver, no outro dia não tem problema. Isso se o problema chegar. Eita! Se o problema chegar, entendeu? Então, com tecnologia, eu falo, gente, não, por favor, não crie uma expectativa no professor, que é pior do que você criar expectativa para o aluno, é pior. Que ele vai planejar a aula dele. Então, eu tenho o meu povo da matemática, né, eles são ainda mais tecnológicos. Que bacana. Sabe? Então, o que acontece? Tudo tem que funcionar. Tem que estar em dia. Tem que funcionar. A internet não rodou, minha filha, nossa, eu viro no giraia. Não sei quantas lá, porque eu falo, vai funcionar. Tem que funcionar. Nossa, tem que funcionar. Porque frustrar professor é pior do que frustrar aluno, né? Não pode, Cristiane. Você chega em casa, você vai preparar seu material, aí você põe uma expectativa, olha, amanhã os meninos vão fazer essa atividade no tablet, já está tudo. Aí chega no outro dia e não tem internet. A não ser que cabe luz, que aí é algo que não está nas nossas mãos. Não está fora né? do nosso alcance. Mas assim, precisa funcionar. Precisa funcionar. Esse é o papel do gestor, né, Eliane? Claro, tem que funcionar. É o papel do gestor, que eu falo que é pinga-fogo, né? Porque a gente fica assim, ó, tá aqui, tá ali, tá lá, não para. Né? E o tempo todo fazendo tudo acontecer. E eles até correm de mim. Assim, por exemplo, tem alguém que não está bem. Eu não vejo essa pessoa. Aí, de vez em quando, hoje eu não encontrei com o fulano. Aí eu falo, vocês viram? Aí, Eliane, hoje já não está muito bem, não. Pode chamar para mim. Aí que eu vou, né? Aí que eu vou lá ver o que está acontecendo. Não pode ficar ninguém para trás, né, Eliane? Porque, assim, ó, eu acho que família, é tanto que nas nossas festas a gente começa com aquela música da grande família. Vamos brigar, às vezes vamos chatear, vamos chorar, mas vamos produzir, vamos dar o nosso melhor, mostrar o nosso melhor. Vamos nos apoiar. Vamos nos apoiar. Sabe? E aí é com todo mundo, é assim, ó, sou eu com os vice com a supervisora, eu com a supervisora, eu com os professores, professor com o vice, com o supervisor. Porque eu falo que o problema de um é o problema de todos. É uma cultura que o SEMI tem, todos. né? É a cultura do SEMI. E isso eu já vivi em outras escolas e
cada uma com as suas características, mas isso é muito forte no SEMI. Eu já vivi isso lá. E viver a adolescência não é fácil, Não. porque eles carregam tudo, né, Cris? Eu falo assim com eles que eles estão numa idade que os olhos estão despertando para o que realmente é o mundo. Mas eles não estão preparados, né? Para enfrentar o que eles muitas vezes têm que enfrentar. E a equipe tem que estar forte. E a equipe tem que estar estruturada. Isso, para dar esse exemplo, para dar essa força, para acolher o aluno, para entender o momento dele também, porque não é tudo uma visão global, geral. Não é. É indivíduo, é individual. Individual. É cada um, né? Imagina uma sala com 30 alunos. Né? Você tem essa média lá, né? Não tenho, não. Tenho 25. Até porque não cabe. Nem cabe. Né? As salas lá não comportam o número de 30 alunos em sala de aula. Sabe? Então, eu tenho 25, os nonos, mais ou menos, tem 25 em cada sala. Mas aí pensa num professor que passa por várias salas, por 4 salas. 4, 5 salas, né? Isso mesmo. Então, ele tem que ter esse olhar. Tem que ter. Né? Porque, além do aluno... dentro ali, ainda temos ali a vida que ele traz de fora também. Né? Tanto o professor quanto os funcionários da escola têm essa questão profissional, mas tem o pessoal que não dá para desligar. Agora, eu sou só profissional. Né? Não dá. Você vai embora para casa, você não esquece do profissional? Não, né? Não tem jeito. Então, essa mistura aí... E os professores nos ajudam muito, eles mesmos. Passam, por exemplo, você entra na sala do professor, você bateu o sininho, às vezes eu falo, gente... Vamos agora dar uma aliviada, né? Vamos falar de outras coisas. Porque se você entra... Eliane, você viu fulano? Fulano hoje não está bem. Né? Então vamos conversar com o fulano para a gente ver o que está acontecendo. Então, eles também têm esses olhares em cima dos meninos. E é essencial. Né? É essencial. E precisa. Exatamente. Precisa. Ô, Lili, então, né? A gente, nesse papo tá muito bom, muita história aí. Só que a gente já está chegando essa reta final, esse finalzinho. Vou deixar o gostinho de quero mais, que a gente faz um segundo tempo. Nossa né? Senhora. Vamos fazer uma roda aí, vou convidar toda a equipe, né? Vamos fazer uma roda com a equipe para a gente contar a história mesmo. Então, vou dar essa oportunidade aí, um momento que você pode dar um recado, passar alguma mensagem para os alunos, para os profissionais, para as famílias. Esse tempo é seu, pode ir. Então, quero agradecer a oportunidade, né, Cristiane? A gente já nos conhece há mais tempo, né? Eu acho que é muito importante o sala de aula, principalmente para você ouvir os professores também. Essa roda de conversa vai ser um momento rico, né? E um momento também das pessoas de casa conhecerem, né? O que é um dia a dia. Eu falo com os pais, compareça na escola, vai lá, converse com a gente. Mas hoje eu quero deixar um recado especial para os pais, né? Eu falo que ser pai não é fácil, a gente sabe disso, né? Lidar com o adolescente não é fácil, mas a gente tem que entender que o filho da gente é o bem mais precioso que a gente tem. Não existe, não existe. Eu acho que melhor que filho é um pouquinho elevado a gente ser vó. Né? Delícia. Que aí é outro patamar. É outro patamar. É outra conversa. Né? Então, assim, dizer aos pais que não desistam dos seus filhos, que motivem, que mostrem para eles que ele pode ter um futuro diferente, né? Que você está sempre do lado dele nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, porque adolescente, a gente sabe, né? É uma fase que não é fácil, mas que todo mundo vai passar, né? Nós já passamos por ela. Que passa, né? Estamos aqui, né? Pessoas assim maduras, né? Pessoas com carreira definida, onde nós criamos a nossa família, né? E que não desistam desses meninos e que incentivem e acreditem que o futuro deles, eles estão construindo agora. Ele não vai construir o futuro daqui a 3 anos, 4 anos, né? É todo dia, né? É todo dia. E que não desistam deles. Procurem sempre a escola, né? Eu falo que o SEMI é um lugar assim de um horário estendido. Eu não chego 7, não consigo chegar às 7, né? Mas os pais sabem que eu estou lá de 8 às 21h50. Eu preciso estar lá, é 10 horas, é meia-noite, eu estou lá disponível. Né? É furacão. O que nós precisamos é caminhar juntos.
Não existe mais eu achar que a escola vai organizar a vida do meu filho se eu também não participo dessa vida. Né? É todo mundo junto. Né? Para um bem comum, que é o mais comum. Precioso, que são os nossos adolescentes, nossos jovens, que precisa tanto ter essa condição, essa certeza desse apoio, dessa mão forte, né? Estar junto, né, Cristiane? Quero mandar um abraço especial para o pessoal do SEMI, né? Porque eu não poderia deixar de falar da minha segunda família. E um abraço aí para minha família também, né? O meu esposo, meus 2 filhos, minhas noras, né? Que vai todo mundo assistir, tem que todo mundo assistir. Todo mundo vai prestigiar. Né? E dizer para vocês que a família da gente é aquilo que a gente quer que seja. Né? Então, assim, acreditar nos meninos e trabalhar para que eles possam ser cada vez melhor. E ter perseverança. Perseverança, saber que a escola está junto. A família não está sozinha, né? E nem a escola pode andar sozinha. Né? E vocês vão ver aí, dentro em breve, a grandiosidade do SEMI, quando a gente tiver a nossa sede mesmo, né? Que vai ser uma escola, assim, top das espetacular, top, né? E nós merecemos. Porque o SEMI é top. Pois é, né? O SEMI é top, merece um lugar assim, né, de alto padrão mesmo. E nós estamos com muita expectativa. Quero viver para ver. E muitas coisas boas estão ainda para vir. Vão vir, tenho certeza. Gente, então encerramos aqui agradecendo a presença da Eliane, uma querida mesmo. É uma pessoa que eu admiro muito e a gente troca muito figurinha, porque além da educação a gente gosta de bicho no mesmo tamanho. Mesma proporção. Na mesma proporção. E eu fico muito feliz, né, de poder trazer essas falas, esse exemplo, essa pessoa que tem essa dedicação e que às vezes fica lá dentro da escola, ninguém está vendo isso, e a gente precisa mostrar, né, todo esse amor, essa dedicação, essa missão bem cumprida, junto com toda a equipe do SEMI. Então, meus agradecimentos à Eliane, à equipe do SEMI, às famílias, né, que compõem a escola, porque não é só prédio, né? A escola é um conjunto, né, que precisa ter o prédio, precisa ter gente para poder fazer acontecer. Então, agradeço demais. E a gente deixa aí uma tarefa de casa, Lili, nos comentários aí, quem, né, vai assistir nosso episódio. E comenta lá, né? Como que é para você a família, a sua família te apoiou nessa caminhada, no aprender, né? Na escola? Como que foi esse exemplo aí da sua família no seu dia a dia? Então, coloca aí nos comentários aí essa tarefa de casa. E, no mais, Lili, nós vamos aí encerrando, te agradecendo a presença e dizendo que Sala de Aula continua aí com os novos episódios e a gente vai convidando, e quem tiver interesse em participar com a gente, indica para a gente professores que fazem a diferença lá no SEMI, em outros lugares. Quero convidar a Salete, a Antoniette, essa turma toda para poder participar aqui com a gente. Então, até mais, até o próximo episódio.